E aí, galera do segundo ano, finalizar nossa aula de estudos dos espelhos esféricos. Bom, só que na aula de hoje nós vamos fazer um estudo analítico. Teve umas equaçõezinhas aqui e tudo mais que é importante e vale salientar os sinais aqui. Bom, então esse estudo analítico ele tanto serve para o espelho côncavo como para o espelho convexo. Então olha só. Nós temos um espelho côncavo aqui, já dá para vocês verem, né, que é um espelho côncavo. E aí aqui eu tenho a posição, o objeto, a imagem, a posição do objeto e a posição da imagem. Então vamos lá. Quando a gente falar em O, tá certo? Bandeira vai, a gente vai falar de tamanho. O, beleza? Então O é a dimensão, é o valor da altura do objeto. Quando a gente falar de I, a gente vai estar falando do tamanho da imagem. O, tamanho do objeto, e o tamanho da imagem, tá bom? Não esqueça, se o objeto estiver orientado para cima, ele vai ser positivo, e se estiver orientado para baixo, será negativo. Esse valor do objeto ou o valor do tamanho da imagem. A distância do objeto, vamos lá, a distância do objeto ao vértice, vamos chamar de P. Então, P é a posição do objeto, né, em relação ao vértice, essa distância aí. Já a P' é a posição da imagem, beleza, em relação ao objeto. Tranquilo? O, tamanho do objeto. I, tamanho da imagem. P, posição do objeto em relação ao vértice. E P', posição da imagem em relação ao vértice. Aqui nós temos as equações. Essa primeira equação aqui é chamada de equação de conjugação dos pontos. Observe que o inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da posição do objeto e da posição da imagem. Beleza? O A nós chamamos de aumento linear transversal. Esse A ele vai me dar a ideia de quantas vezes a imagem é maior, quantas vezes ela é menor em relação ao objeto. Beleza? Então vai ser o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou pode ser menos a posição da imagem pela posição do objeto. Esse cara aqui ele tem que estar guardado na calculadora. Bom, então vamos lá agora algumas situações. Lembre-se que a gente colocou lá, né? O inverso da distância focal igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Quando a questão falar em espelho côncavo, o foco vai ter sinal positivo. Se o espelho for convexo, o valor vai ser negativo. Então vamos supor que numa questão ele vai dar a posição do objeto e a posição da imagem. E o valor que você encontrou foi um F negativo. Então o espelho é convexo. Beleza? A gente tem também aqui o P'. Vamos lá, P' é a posição da imagem. Se a posição da imagem, né, ela for positiva, a imagem ela é real. E se a posição da imagem for negativa, né, a imagem vai ser virtual. Beleza? P' positiva, imagem real. P' negativa, imagem virtual. Não esqueçam, somente podem ser projetadas imagens reais. Viu? Cuidado nessa observação. O I, que é o tamanho da imagem. Se o I for positivo, der positivo nas nossas contas, a imagem é direita, ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Mas se o I for negativo, está dizendo que o objeto é invertido, uma posição invertida em relação ao objeto. É como se o objeto estivesse para cima e a imagem estivesse para baixo. O aumento linear transversal, se ele for positivo, a imagem vai ser direita, e se ele for negativo, a imagem vai ser invertida. Agora eu quero chamar a atenção para vocês aqui do A, tá bom? Se esse aumento linear, independente de se ele for 1, ou seja, se o módulo dele for 1, módulo a gente sabe, módulo de mais 1 é 1, módulo de menos 1 é 1. Se o módulo de A for 1, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tá bom?
se o módulo do aumento linear for maior ou igual a 0 e menor do que 1, ou seja, 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,9, a gente vai afirmar que a imagem ela é menor que o objeto. E se o módulo de A for maior do que 1, ou seja, o módulo de mais 7, o módulo de menos 3, 3. Ou seja, vamos supor que o módulo de A, vamos supor que esse cara aqui foi 2. O aumento linear foi 2. O que ele quer dizer? Que a imagem é direita. Beleza. 2. Né? O módulo de mais 2 é 2, imagem é direita. E ela tem 2 vezes o tamanho do objeto. Esse 2 está dizendo, 2 vezes o tamanho do objeto. Beleza? Então, esse é um conteúdozinho que precisa de muita atenção para você não errar na questão. Beleza? Vamos lá? Um lembretezinho para vocês. Toda imagem real é invertida e vice-versa. Se a imagem é real, é invertida. Invertida é real. Toda imagem virtual é direita e vice-versa. Ou seja, se é virtual é direita, se é direita é virtual. E só é possível projetar imagens o quê? Reais. Belezinha? Então, fica aí essa situação para a gente já começar a resolver as questões. Beleza? Um abraço, voltamos já.